Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui no canal. Meu nome é Rogério, sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre Bolsonaro é um fake news ambulante. O discurso do Bolsonaro lá na ONU totalmente em desconexo com a realidade, um discurso de mentira, né? Ele vendeu a imagem de um Brasil maravilhoso, onde há uma conjuntura política muito propícia ao investimento, o Brasil está em crescimento, né? As pessoas vivem em harmonia no nosso país. Então, até pareceu que, penso eu, que o Bolsonaro está sofrendo de síndrome de Poliana, né? Só que não, né? Síndrome de Poliana, para quem não sabe, Poliana é um personagem infantil, né? Uma garotinha otimista que sempre vê o lado bom da vida e das pessoas. Mas Bolsonaro não sofre disso. Infelizmente, quem dera se essa fosse a patologia sua, né? O seu distúrbio mental é muito mais grave que isso. E Bolsonaro disse em seu discurso na ONU somente mentiras. Mentiu, né? Disse que no Brasil ninguém desmata, né? O combate à corrupção é prioridade. Índios aceitam pacificamente a passagem do agronegócio em suas terras. As empresas públicas, né, que antes davam prejuízo, agora jorram dinheiro, né, como leite e mel. O Brasil tem uma política de proteção ambiental que nenhum outro lugar do mundo tem, né? Então, enfim, Bolsonaro apenas mostrou quem ele sempre foi, né? Pois ele chegou à presidência da República com uma onda de fake news contra os seus adversários e propagando uma imagem, né, de um populismo. Na verdade, foi um populismo impostor, né? Então, Bolsonaro é um fake news ambulante. Ou melhor, Bolsonaro tem se tornado um sinônimo de mentira, né? Em seu discurso na ONU, que não é muito diferente do que ele tem feito na presidência da República, é um discurso que não tem compromisso com os fatos ou a verdade, é pura teatralidade. Seu discurso é puro desejo de apresentar acontecimentos em consonância com suas crenças ideológicas, mesmo que isso envolva distorção e manipulação da evidência histórica, né? Pois ele disse na ONU que salvou o Brasil do socialismo, que estava à beira que o Brasil estava à beira do socialismo. Aonde, pergunta o Bolsonaro, aonde que o Brasil foi socialista? Somente no mundo de Bob, no mundo do Bolsonaro. E como eu disse, ele interpreta o mundo conforme as suas crenças ideológicas, mesmo que para isso seja necessário, né, manipular a história ou os fatos. E o discurso do Bolsonaro na ONU e o que o Bolsonaro tem feito ultimamente, lembro aqui, né, do pensador Nietzsche, né, da famosa afirmação de um fragmento de 1887, em que ele disse: não existem fatos, apenas interpretações. Repito, não existem fatos, apenas interpretações, né? Podemos analisar essa frase da seguinte forma, como um alerta crítico, né, de que a verdade não é única, nem definitiva, nem imutável, né, mas precisa ser continuamente discutidas e tematizadas. Mas para o Bolsonaro, ou no contexto político atual, essa frase está sendo relida ao contrário. Podemos dizer que não interessa os fatos objetivos, né? Pois este tem menos influência em moldar a opinião pública do que o discurso que faz apelos à emoção e crenças pessoais. Assim, para aceitar o que o Bolsonaro disse, não precisa usar a razão, basta ter crença e acreditar no que ele disse, independente da verdade ou dos fatos. Isso explica o bolsonarismo, né? Que mesmo diante de tanta charlatanice do Bolsonaro, ainda tem muitos que acreditam, né? Pois esses bolsonaristas, eles têm crença e acreditam piamente ou cegamente no Bolsonaro. E para terminar, né, lembro de uma história do ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, que é um inspirador, influência para Bolsonaro. Trump estava apresentando sua mansão para um mordomo que ele pretendia contratar, e ao mostrar num dos quartos das crianças, ele falou: tá vendo aquela pintura ali na parede? Foi feita pelo próprio Walter Disney. Ele veio aqui pessoalmente e pintou esse desenho.
O mordomo tinha um certo conhecimento, argumentou, não, isso é impossível, né? Disse para Trump. E Trump respondeu, o que importa? Né? Moral da história. O que Trump disse é a verdade. E se ele disse que Walter Disney pintou, então essa é a verdade, né? É exatamente isso que estamos presenciando na política atual aqui no Brasil. Um presidente que faz discurso desconexo com a realidade, que não se atém a fatos, né? E isso é a verdade. É uma verdade construída na sua subjetividade e vontade do presidente que não condiz com a realidade. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.